Nham, 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 nham. Fala, pessoal. Tranquilão, né? A gente está aqui em sinais e sistemas para fazer um exemplo bem simples, né? Estava até comentando com o pessoal, eu já dei 20 minutos para desenvolvimento aqui no tempo de aula. Esse é um exemplo de nível médio, para não dizer fácil, tá? É um sisteminha de segunda ordem, eu tenho derivadas na entrada também, o que complica um pouquinho a análise, tá? Mas existem problemas bem mais chatos que esse aqui que a gente vai fazer, tá? Principalmente exemplos com raízes complexas, que eu já resolvi, inclusive, na aula presencial, não para resposta impulsiva propriamente, mas para resposta à entrada nula. Tem exemplos sobre raízes complexas também no Moodle à disposição de vocês. Tá? Eu não vou, como eu falei já, eu não vou deletar nenhuma aula do Moodle, vou deixar todas as aulas e só adicionar essas aulas síncronas que a gente tem feito. Tá? Então é um exemplo de nível médio, né? Não é uma coisa complicada. O que eu quero que vocês entendam é o modus operandi para resolver, porque é sempre assim que a gente vai atacar esse tipo de problema, tá? Então, eu até já iniciei, coloquei um monte de dicas aí para o pessoal que veio na aula, coloquei a equação que a gente usa para encontrar a resposta impulsiva, mas não adianta ter essa equação e não saber como utilizar ela. Quem quiser saber a dedução dessa equação, tem um apêndice no capítulo em que o Latte explica da onde que essa equação surge. A gente vai usar ela como uma ferramenta propriamente para encontrar a resposta impulsiva de qualquer sistema. Como muitos falaram, vocês estão atrasados aí no estudo das aulas, tá? Principalmente o pessoal que não foi nas aulas presenciais semana passada, né? Tem que se sincronizar o quanto antes, senão vai ter dificuldade. Daqui a pouco a gente vai terminar o conteúdo de sistemas contínuos, tá? Só para relembrar quem foi nas aulas presenciais e dar uma introdução para quem não foi, o objetivo do estudo da resposta impulsiva de um sistema é encontrar a resposta a um sinal conhecido, que é um impulso, tá? E se eu sei a resposta a esse sinal, futuramente a gente vai extrapolar esse conhecimento para qualquer sinal, representando qualquer sinal em termos da função impulsiva. Tá? Então, o objetivo desse estudo, que é totalmente matemático, porque o impulso não existe na prática, né, é que vocês conheçam a resposta do sistema para um sinal de entrada e, representando qualquer sinal arbitrário em função de um monte de sinais que eu conheço, eu posso compor a saída do sistema para qualquer sinal. Então, a ideia é realmente trazer uma ferramenta matemática para depois, por exemplo, encontrar respostas ao degrau, resposta à rampa, resposta a um sinal trapezoidal e assim por diante, que são sinais que têm muito mais aplicação no mundo prático do que um impulso. Tá bom? Então, feita essa introdução barra mijada, porque é importante se sincronizar com as aulas, tá? Vamos começar o exercício, né? Então, que nem eu expliquei para o pessoal, antes de começar a gravação, essa equação aqui pressupõe que a gente encontre coisas, né, antes de desenvolver. Que coisas são essas, né? Deixa eu pegar uma caneta colorida aqui. Eu preciso encontrar o B0, o B0 está dentro do P de D, inclusive, tá, pessoal? Mas esse B0 é encontrado diretamente da equação do meu sistema, da equação diferencial. P de D também está na equação do meu sistema, eu encontro só analisando essa equação. E a grande dificuldade está em encontrar o YN, tá? Daí eu vou falar, né, com calma aí, isso está bem documentado nas aulas teóricas sobre esse assunto, em que eu não faço exercício, eu explico essa equação. O YN tem a mesma forma de uma resposta à entrada nula. Tá? Então, o YN vai ser composto de modos característicos. Tá? A única diferença do YN para a resposta à entrada nula
são as condições iniciais que eu vou aplicar para encontrar o yn. Tá? Para a resposta à entrada nula, é óbvio que eu vou ter condições iniciais reais, eu gosto de falar aqui que é reais. Eu vou ter, por exemplo, um ângulo inicial, eu vou ter uma tensão inicial no capacitor, eu vou ter um deslocamento inicial no sistema mecânico, uma temperatura inicial no sistema termodinâmico. Tá? São realmente coisas, uma condição inicial de análise. Tá? Essas condições iniciais que eu vou usar para calcular yn não são propriamente condições iniciais, elas surgem da abordagem matemática para se encontrar a resposta impulsiva. E é super simples, é muito mais fácil, inclusive. Tá? Eu vou considerar que a mais alta derivada que eu preciso para a condição inicial do meu sistema, que não é meu sistema, do meu yn, é 1. Tá? Então, se eu tenho uma equação de grau 5, a derivada quarta, a condição inicial da derivada quarta vai ser 1. É sempre n menos 1, tá? Onde n é o grau aqui das derivadas da saída do meu sistema. E eu vou assumir as demais condições iniciais nulas. Por que eu estou salientando, colocando aspas em condições iniciais? Porque eu estou estudando a resposta impulsiva. Eu não estou estudando a resposta a uma condição inicial. Isso aqui é uma abstração matemática que eu faço para encontrar o h de t. Então, propriamente, não é uma condição inicial. É só um ferramental matemático que a gente utiliza, tá? Que fique claro isso. Então tá, vamos resolver. Feita essa segunda introdução, né? Que eu só estou fazendo isso porque muita gente, pelo que eu vi, não viu as aulas. Tá? Vamos seguir. Né? Que acontece, pessoal? B0 e tanto B0 quanto P de D, eu vou olhar a equação diferencial. Então, eu convido vocês a, sempre que tiverem uma equação diferencial, encontrar os polinômios característicos P de D e Q de D. Por que P de D e Q de D? Porque a gente viu que qualquer equação diferencial pode ser... Opa, deixa eu mudar de cor. Qualquer equação diferencial pode ser expressa nesse formato aqui, né? Onde P e Q são polinômios operacionais. Tá? Eu vou reexpressar a equação diferencial, perdão, em termos de polinômios operacionais. E nesses polinômios operacionais, uma derivada se torna uma multiplicação por d. Tá? Então, se eu tenho dy de t, isso aqui é dzão vezes y. Tá? Não é por acaso que se faz isso, tá? Isso tem paralelo com derivar exponenciais, como a gente vai ver, mas enfim. Então, eu vou ter que representar essa equação utilizando polinômios característicos e é bem fácil. Eu vou fazer com muita calma, que nem eu expliquei esse exercício, tá? Passo a passo. Esse vai ser o último exercício que eu vou fazer com tamanha parcimônia e cuidado, tá? Porque daqui a pouco a gente vai automatizar esse processo e meter bala, assim, como se fosse o The Flash. Então, o que acontece? Y, 2 pontos, é d ao quadrado y. Estou omitindo o t aqui só para não precisar ficar colocando um monte de parênteses e t aqui. Mais 5 meios dy, que é a primeira derivada. E mais seria o d0, uma vez o d0, porque não tem derivada nenhuma aqui, y. Então, é só o y. Isso aqui é igual. Eu vou deixar um espaço de propósito aqui, vocês já vão entender. Derivada primeira, d vezes x. Mais derivada nula, d0, então vou deixar aqui sem nada, vezes o x. Então, é 1 vezes o x. Um detalhe importante, tá? Se essa equação tivesse a mesma ordem, tá? Eu teria aqui claramente 0 vezes d ao quadrado mais. Eu não tenho porque não existe aqui a derivada segunda do x, né? Ela é nula. Tá? Por que eu estou salientando esse carinha? Porque esse carinha aqui, que multiplica a mais alta derivada em relação a x, que faltou o x, inclusive, né? Opa, já volto. Peraí, só vou deixar mais bonitinho. Então, aqui é 0 vezes d ao quadrado x. Tá? Que esse aqui não tem 0 vezes d. Esse carinha aqui que multiplica a mais alta derivada em x,
caso, e não caso, né? Eu posso imaginar que essas duas equações têm sempre a mesma ordem, né? Esse carinha que multiplica o dnzão, lembrando que o n é a mais alta derivada em y e o m é a mais alta derivada em x, esse carinha aqui é o próprio b0, tá? Esse carinha aqui, que é o 1, é o A0. Esse carinha é o A1, esse carinha é o A2, que é 1 também aqui, o 1. Bom, tudo torto, mas vocês estão entendendo. Esse carinha aqui é 1, ou seja, o B1 é 1, e também o B2 é 1 também. Tá? Então, eu sempre posso estabelecer uma forma geral de uma equação diferencial, sempre considerando o caso limite, que é eu ter a mesma derivada em x e em y, tá? E daí fica bem fácil de encontrar o B0. Tá? Em resumo, se eu tenho mais derivadas em relação à saída do sistema que em relação à entrada, o B0 vai ser sempre nulo. Porém, em alguns sistemas, eu vou ter B0 não nulo. Tá? Então, o que acontece? Eu posso reescrever isso aqui, que está uma poluição danada, isolando os polinômios, ou seja, escrever d ao quadrado mais 5 meios de d mais 1y, isso é igual a d mais 1x. Tá? Embora eu já tenha encontrado que o B0 é 0. Né? Esse carinha é o Q de D. Ui, ficou horrível. Q de D, melhorou. E esse carinha é o P de D. Tá bom? Então eu já tenho os meus polinômios P de D, Q de D, já tenho o meu B0. A gente já viu que... Até vou colocar aqui bem bonitinho para completar o quadro aqui. D ao quadrado mais 5 meios de D mais 1. E o P de D, isso é igual a D mais 1. O B0 automaticamente vai ser 0 e eu sempre vou encontrar ele no P de D, tá, pessoal? Ele sempre, carinha que multiplica, nesse caso, D ao quadrado, mas se eu tivesse grau 8, seria quem multiplica D na 8 em x. Então, B0 igual a 0. Então, eu já encontrei B0, já encontrei P de D. Lembrando que P de D é um polinômio operacional. Ele está me dizendo aqui que eu tenho a derivada primeira de alguma coisa mais essa mesma coisa. Isso que significa o P de D. Assim como o Q de D significa que eu tenho a derivada segunda de alguma coisa mais 5 meios da derivada primeira mais essa mesma coisa. Tá? Vocês vão entender logo mais. Você já deve ter entendido. A ideia era que já tivesse entendido. Então tá bom, pessoal. Descobrir Q de D, descobrir P de D, descobrir B0, eu vou expressar o que a gente chama, que a gente conhece como equação característica, que parece ridículo, mas é em lambda, tá? Então eu simplesmente vou reescrever o Q de D, substituindo D por lambda, e eu vou ter esta equaçãozinha aqui. Tá? Por que essa equação é importante? Eu deduzi nas aulas. Tá? É essa equação quem soluciona, quem me diz quais são as exponenciais que resolvem a parada. Tá? Isso para o problema da resposta à entrada nula. Né? Então, quando eu tenho a entrada nula, o x é 0, coloco condições iniciais, essas exponenciais, né, exponenciais que têm coeficientes que coincidem com a raiz dessa equação, são as exponenciais que compõem a resposta do sistema. Então, eu preciso encontrar as raízes dessa equação, porque elas me dizem quem são os autovalores e, consequentemente, quem são os modos característicos do meu sistema, que são as exponenciais, com os expoentes sendo os autovalores. Então, nesse caso, só resolver via Bhaskara violento. Quem tem acesso ao Octave, quem tem acesso ao MATLAB ou Wolfram ou qualquer porcaria, vamos usar, né? Embora vocês tenham que saber resolver isso utilizando Bhaskara.
Então, é 1, 5 meios, 1. As raízes, miraculosamente, são bem fáceis, né? As raízes são 2 e 1 meio, negativo. Então, eu vou ter dois autovalores. Eu vou ter um autovalor em menos 1 meio e o outro autovalor em menos 2. O que isso significa? Significa que esse sistema, se eu estudo de fato a resposta a uma condição inicial, ele vai reagir, né, conforme essas duas exponenciais, ou as exponenciais que têm esses coeficientes. Em outras palavras, eu vou ter a exponencial e na menos 1t, menos 1 meio de t, desculpa, tá? E vou ter também na resposta a exponencial e na menos 2t. Só que eu não sei qual que é o peso de uma e qual que é o peso de outra, porque, na verdade, isso depende das condições iniciais que eu estou estudando o meu sistema. Tá? Se esse for o estudo que eu estou fazendo, claro, sobre a resposta à entrada nula. Tá? Nesse caso, não vai ser propriamente a resposta à entrada nula, porém, a resposta impulsiva, ela guarda muita semelhança, isso na maioria das vezes, tá? Tem algumas situações em que isso não é verdade, mas ela guarda muita semelhança com essa resposta. Por quê? Porque o impulso chega em zero. Eu vou lá e meto um raio, eu sou Zeus ali, pá, meto um raio. Aquele raio ele vai transferir uma energia, na verdade, que é tem uma unidade de energia, pá, num instante infinitamente pequeno de tempo. Depois de zero, em zero mais, o sistema está por conta própria. Então, é por isso que essa técnica ela se assemelha muito à resposta à entrada nula, porque o sistema está sozinho na maior parte do tempo, de fato. Só que é claro que as derivadas da entrada, elas influem no sinal de entrada que eu estou colocando no meu sistema. E vocês vão ver, né, que no final eu vou ter que usar as derivadas da entrada, ela entra aqui no P de D, inclusive. Tá? O fato é o seguinte, para a resposta impulsiva, eu vou chamar isso de yn de t. E esse carinha ele vai ser ponderado por um coeficiente C1 e esse carinha vai ser ponderado por um coeficiente C2. Tá? Só que eu preciso calcular C1 e C2. Tá? Para calcular C1 e C2, eu vou utilizar, claro, que as condições, não é nem condições iniciais de novo, né, são condições auxiliares que a gente utiliza para calcular esse y de n, que nesse caso, quais são as condições que eu vou utilizar? A mais alta derivada que eu preciso, que é y ponto, grau 2, eu vou usar y ponto e y. Tá? Então, o yn ponto de zero é 1, e o yn de zero é zero. Se essa equação fosse de grau 5, eu vou fazer e depois eu vou apagar, tá? Se esse carinha aqui tivesse d5y e assim por diante, eu vou usar dy 4 pontos de zero, yn, né? Igual a 1, e o resto tudo zero. O y 3.0, o y 2.0, o y 1.0 e o y zero. Tá? Então é muito simples, eu só meto 1 na mais alta derivada e zero todo o resto. Sem choro, sem motivo, é só fazer. Tá? Então o que vai acontecer aqui? É só resolver para essas duas condições auxiliares, que eu apenas vou chamar mais de condições iniciais. O que eu vou fazer? Eu preciso derivar esse infeliz. Tá? Então encontrar o yn ponto é bem fácil, é só derivar. Vai ficar menos 1 meio C1 na menos T sobre 2, mais menos 2C2 na menos 2T. E daí tu aplica as condições iniciais às duas equações, yn e y ponto n, né, o yn ponto, e encontra o valor de C1 e de C2. Para nós, vai ser C1 mais C2 tem que ser igual a zero, e percebam que isso vai ser sempre assim.
tá? Porque para grau, só para grau 1 que não, né? Para grau 1 vai ficar basicamente C1 igual, C1 igual a 1, né? Mas para grau 2, 3, 4, 5, 6, eu sempre vou ter essa primeira equação C1 mais C2 igual a zero. Tá? Porque todas as equações, todas as condições auxiliares aqui, elas são nulas, né? Fora a mais alta derivada, que nesse caso é 1. Ou seja, menos 1 meio de C1 menos 2C2 vai ser 1. Então, é esse sisteminha de equações que eu vou ter que resolver. Basicamente isso. Tá? Então, tem N maneiras de resolver essa porcaria aqui. Eu vou multiplicar por 2 a de cima e somar com a de baixo. Tá? Então, multiplicando por 2 a de cima, somando, vai ficar 2 menos 1 meio, vai ficar 3 meios de C1 é igual a 1. É isso? Eu tenho quase certeza, mas não tenho certeza disso. C1 é igual a 2 terços. É. Depois eu confiro no MATLAB, só para garantir, sabe? Só para garantir. E o meu C2, como o meu C1 mais C2 tem que ser igual a zero, o meu C2 só pode ser menos 2 terços. Vou conferir até para mostrar para vocês como é que eu resolvo um sistema de equações lineares no MATLAB, ó. Bem fácil, né? Eu faço uma matriz A com os coeficientes que multiplicam, no caso, C1 e C2, ou seja, 1 vezes C1 mais 1 vezes C2, e embaixo eu tenho menos 1 meio de C1 menos 2 C2, crio a matriz A. Crio uma matriz B, que é um vetor coluna contendo o lado direito aqui da igualdade. Nesse caso, 0, 1. E daí tu faz A contra a barra B. A contra a barra B é A na menos 1 vezes B. Assim como A barra B é A vezes B na menos 1. Tá? Então, nesse caso, eu estou fazendo a inversa de A vezes B. E eu tenho 2 terços em C1 e menos 2 terços em C2. Então, encontrei o meu YN. Então, meu YN, dado esse sistema, vai ser 2 terços E na menos T sobre 2, mais menos 2 terços E na menos 2T. Mas isso é só metade. Metade do caminho, não. Isso aqui é como se for... Eu ia falar subir uma montanha e depois descer, mas descer eu acho mais perigoso que subir. Né? E tão ruim para o joelho quanto, até pior. Tá? Mas isso aqui é quando tu tá subindo e dá uma planada na trilha, sabe? Porque a última parte é a mais fácil, embora tem que ter atenção. Ó. Porque o que acontece? Já calculei tudo. Encontrei o YN, encontrei B0 e encontrei o P de D. Eu vou só retomar eles aqui. B0 é igual a 0. P de D é igual a D mais 1. E o YN de T é igual a 2 terços E na menos T sobre 2, menos 2 terços E na menos 2T. Daí tu só pluga lá naquela equaçãozinha para encontrar o H de T. Então, eu vou fazer isso. H de T é igual a B0 vezes delta, mais D mais 1, que é o P de D, vezes 2 terços E na menos T sobre 2, menos 2 terços. Eu até vou fazer uma coisa assim antes, ó, antes. Vocês vão entender o porquê. Isso aqui é YN, não importa, né? É o YN que eu calculei. Vezes U de T. Se vocês olharem aqui, isso é um polinômio operacional, né? Então, eu posso abrir isso, lembrando que isso aqui é zero. Posso descrever DYN mais YN. Óbvio que vezes aqui 1 degrau. Essa análise só vale a partir do instante que eu estou aplicando o impulso.
Esse aqui é o meu polinômio operacional, eu não posso esquecer. Uma multiplicação por dzão é, na verdade, a derivada do yn. Então, eu posso reescrever isso como yn ponto mais yn vezes u de t. Então, na verdade, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que somar isso aqui com a derivada dele. Barbadinha, né? Então, eu vou derivar, de novo, eu já derivei aqui em cima, tá? Mas eu vou derivar essa equação que fica mais fácil, né? Yn de t ponto é igual a 1/2 vai ficar menos, vai ficar vai ficar 1/2 vezes 2t, tá, vou fazer com calma. Menos 1/2, 2/3, e na menos t sobre 2. Menos, daí vai ficar 2 vezes mais, né, vai ficar menos, 2/3 e na menos 2t. É. E daí vai ficar menos 1/3 e na menos t sobre 2, mais 4/3 e na menos 2t. Daí agora tu tem que somar o y.n, desculpa, com o yn. Tá? Então o h de t, finalmente, aonde está você? Vai ficar menos 1/3 e na menos t sobre 2 mais 4/3. Opa, ficou horrível. O que tá me ligando aí? Tomar no cu. Não vou atender. 4/3 e na menos 2t. Mais 2/3 e na menos t sobre 2. Menos 2/3 e na menos 2t. Eu simplesmente copiei o yn aqui embaixo, né? Porque é yn ponto mais yn vezes u de t. Finalmente, chegamos aqui no cume dessa montanha. É só somar agora, né? 2/3 menos 1/3 é 1/3. Então, isso é 1/3 e na menos t sobre 2. 4/3 menos 2/3, isso é 2/3 positivo, mais 2/3 e na menos 2t, vezes u, olha, horrível, vezes u de t. Essa seria a resposta. Mas eu tenho que conferir para ver se eu calculei essa porcaria certo, tá? Eu vou conferir esse resultado não resolvendo no tempo, tá? É só para a gente ter o gabarito bem fácil aqui, tá, pessoal? Então, eu vou usar Laplace, que é o conteúdo que a gente vai ver na sequência, tá? Eu não fiz o gabarito, então não sei se eu acertei. Deixa eu dar uma olhada. Isso aqui é S ao quadrado mais 5/2. S vezes 5/2 mais 1. Então, é 2/3 e na menos 2t. 2/3 e na menos 2t. Mais 1/3 e na menos 2t sobre 2. É. Então, isso aqui tá, ó, corretíssimo. Cadê aqui o azul? Porque é bom. A gente é fera. O que acontece, pessoal? A gente tem que entender isso, né, como analisando um sistema, né? Não só matematicamente. A gente consegue fazer matematicamente, show, beleza, a gente é foda. Mas, na verdade, não é assim fundamental analiticamente chegar na resposta fechadinha, né? Não me entendam mal, né? Eu acho super importante saber fazer isso, né? Eu acho que é isso que diferencia, né, a gente. Mas eu acho que é mais importante entender o que isso significa, tá? Esse sisteminha aqui, quando eu cutuco ele, eu dou uma cutucada nele, ele reage dessa maneira. E é isso que me diz a resposta impulsiva de um sistema, como que o sistema vai reagir a entradas, tá? E esse carinha reage como? Segundo duas exponenciais. Uma exponencial mais lenta, tá? Que tem até um ganho menor,
inclusive, né? 1/3 n menos t sobre 2. E uma outra exponencial, que tem um ganho um pouquinho maior, então ela vai impactar também bastante a resposta, que é n menos 2t. Vocês têm que entender que essas duas porcarias aqui, ó, elas são exponenciais monotônicas, né? Essa aqui mais lenta, essa aqui um pouco mais forte, só que um pouco mais rápida também, né? Bem mais rápida, né? Bem mais rápida não, 4 vezes mais rápida. Tá? Então isso aqui é 2/3 e aqui é 1/3, né? Então esse sistema, pessoal, quando eu aplicar uma entrada, ele primeiro, né, para t igual a 0, ele vai começar em 1, né? E vai ter um determinado comportamento, depois eu somo isso aqui para a gente ver como é que vai ficar o gráfico, mas ele vai ter um comportamento monotônico, digamos assim, eu não vou ver nenhum tipo de oscilação nesse sistema. Por quê? Porque os modos característicos dele, as exponenciais, elas não são complexas, elas não têm coeficientes complexos, né? Então, só para vocês terem o resultado disso, só para a gente ter o gráfico, né? De 0, esse carinha aqui é 2, 2, 2, 2, 1 meio, só um minuto, 0,5, 4, 8, 10 segundos, tá bom. Tá? Só que ele não me apresentou desde o início, né? O EasyPlot tem dessas viagens. Ó. Ah, eu detesto. Como eu detesto essa função. Né? Mas pode ver, ó, a gente não está vendo o início, mas o início é importante. Eu vou fazer um pouquinho diferente aqui. Só para a gente ter essa resposta. Dá para plotar jogando valores de t, escrevendo a função. Depois eu faço se vocês quiserem. Eu estou usando o domínio da frequência só porque fica mais rápido de fazer. Tá? Então, o que, que acontece? Ó, eu vou ter uma função que é monotônica, inclusive. Não é bem uma exponencial, porque eu tenho dois modos, né? Eu tenho uma combinação de exponenciais. Se isso aqui fosse uma exponencial, essa resposta ela seria mais... Ela faria mais uma... Pode ver que eu tenho um momento que cai rápido e aqui parece que dá uma desacelerada na queda, né? Essa desacelerada aqui se deve ao modo mais lento, o n menos t sobre 2. Então pode ver que ele cai rápido no início, mas depois quem dura mais é o modo mais lento. Tá? Então esse é um sisteminha que ele gosta de reagir dessa maneira. Ele tem essa característica entrada, saída. Tanto que não importa o sinal que eu aplicar a esse sistema, tá? A gente sempre vai acabar visualizando esse comportamento. Quer ver? Eu vou só salvar isso aqui. Eu sei que vocês, alguns não estão entendendo o que eu estou fazendo aqui, mas é só prestem atenção nos gráficos, é isso que importa. Tá? Eu estou usando funções de transferência. Tá? Então, o impulso a gente já viu. A resposta ao degrau, o step dessa função, vocês vão ver que é a mesma resposta, só que ao invés de sair de um ponto e cair, lembrando que esse sistema, para a resposta impulsiva, ele tem uma excitação em 0 e depois ele está sozinho, esse carinha eu estou colocando uma entrada degrau, eu estou aplicando um degrau na entrada. Se isso aqui, por exemplo, é um sistema mecânico em que a entrada é uma força, eu estou aplicando uma força constante. Então, o que, que acontece? A saída ela vai de 0 e vai tender a um valor. Tá? Como ele tende, o tempo que ele leva para atender, vocês têm que perceber que esse tempo de resposta é exatamente o mesmo tempo da resposta impulsiva, que leva para atender a 0. 9 segundos aqui. 9 segundos aqui, ó, o sistema está praticamente tendendo para onde ele vai terminar, para onde ele vai finalizar, digamos assim, lembrando que isso aqui não é uma resposta impulsiva, isso aqui é uma resposta a um sinal. E não importa a entrada que eu aplicar. Por exemplo, eu vou usar um sinal
senoidal como entrada desse sistema para vocês verem. Ó. Até vou colocar 20 segundos. E x é igual a seno de t, T8, 1 radiano por segundo, 1 radiano, 3, vamos meter uns 10 radianos por segundo, até mais aqui, 20 radianos por segundo. 20 radianos por segundo dá aproximadamente ali 3, 6, umas 3 e pouca oscilações por segundo. Tá? E daí eu vou usar L-sim, que é uma função no MATLAB, para obter a resposta do sistema a essa entrada. E uma coisa, tá? O sistema aqui ele não tem uma amplitude muito grande para essa excitação, mas o que eu quero que vocês notem, eu até vou dar um zoom aqui, peraí. Eu vou só janelar 10 segundos, ó. Vocês percebam que aquele comportamento de descer rápido e depois dar uma desacelerada, ele tá aqui, ó. Tá? Por quê? Porque a resposta do sistema, como ele gosta de reagir, o sistema vai ter um regime permanente, que a gente chama, completamente diferente. Ó. Tá? Ele vai oscilar, ele vai entrar em oscilação. Ó. Essa é a saída. Entrada senoidal, a saída vai tender para uma senoide também. Ô, professor, isso aí não acontece. Claro que acontece, cara. Se tu bota um capacitor e um resistor ligado na tomada, tu vai ver que a corrente nesse carinha, se eu usar um osciloscópio, vai ser senoidal. Porque a entrada é senoidal. Tá? Se eu tirar uma foto do transitório, eu vou ver que o circuito RC, quando eu conecto na rede, ele vai ter um transitório, óbvio, não é que nem esse aqui, vai depender do modelo do sistema, tá? Mas eu tenho um comportamento transitório que vai paulatinamente tender para o que a gente chama de regime permanente. Esse transitório, esse regime transitório, está intimamente ligado à resposta impulsiva do meu sistema. Porque é como o sistema reage a estímulos externos. Tá? Então, o tempo de duração dessa resposta, a característica de que como esse transitório vai se decorrer, tem íntima relação com H de T. Vou dar um exemplo para vocês, ó, que vai ficar também bem fácil de fazer aqui no MATLAB, rapidamente para finalizar a aula de hoje. Tá? Eu vou tornar esse sistema muito, mas muito mais oscilatório. Tá? Vou exagerar de propósito, tá, pessoal? Opa, tá. Não botei aqui sim. Percebam que esse sistema é um sistema bem diferente, né? Ele gosta de oscilar. Se eu cutuco ele fica doidão, tá? Se eu for ver as raízes que esse carinha tem, eu vou calcular rapidamente aqui para vocês. Tá? Ele tem raiz complexa, né? Exatamente por isso que ele oscila, porque as exponenciais que definem, os modos que definem a resposta, né, são modos complexos, e a gente já viu que exponenciais complexas oscilam, né? Não tem o que fazer. Tá? Só que, encontrando essa resposta, eu vou ver esse comportamento em todas as respostas que esse carinha tiver. Quer ver? Ó? Deixa eu só copiar o meu sisteminha aqui, vou chamar de H, fica mais fácil. Tá aqui o H. Se eu der um step, vocês já entenderam, vocês já sabem como vai ser, né? Tá ali, ó. O sistema tendeu para um valor, ó, que não é nulo, por causa do degrau. Mas ele tendeu oscilando exatamente da mesma maneira que a resposta impulsiva. Né? Se eu colocar um sinal mais complexo, como... Deixa eu só ver a frequência da oscilação para não... Tá... não vai ser uma resposta fácil de analisar, mas eu vou fazer igual. Se eu colocar um sinal senoidal, né, pode ver que no início ele parece que está meio que se perdendo, mas não está. Por que ele não está se perdendo? Porque ele está reagindo conforme a resposta dele também. Então eu tenho
um comportamento oscilatório, inclusive. Aqui vai para baixo, aqui vai um pouquinho mais para cima, aqui vai para baixo, para cima, para baixo, para cima, mas ele vai tender para um comportamento igual à entrada. Ó. Deixa eu dar um zoom bem alto. A entrada é senoidal, ele tendeu, a saída tendeu para um comportamento senoidal também. Isso é normal nos sistemas, tá, pessoal? Sistemas lineares. Sistemas não lineares, o bagulho é um pouco mais sinistro. Tá? Mas percebam, a entrada senoidal, a saída tem a mesma cara. Tem algumas coisas diferentes na amplitude e fase, mas isso a gente vai estudar em tempo, em outras disciplinas, inclusive. Mas o que eu quero alertar vocês é para esse transitório aqui do meu sistema. Eu vou exagerar no sentido de tornar as frequências bem diferentes desses sinais, tá? Vou diminuir bastante a frequência do sinal de entrada e para evidenciar a oscilação do próprio sistema, quer ver? Ó, aqui fica bem fácil de ver. Tá vendo que eu tenho um transitório que se mistura com a entrada, ó. Essa oscilação aqui, ela tem exatamente o mesmo período da resposta impulsiva. Essa oscilação aqui em mais alta frequência desse sinal. Tá? Esse sisteminha aqui, por exemplo, eu posso bem fácil simular ele. Encontrar um circuito RLC equivalente que tenha esse mesmo comportamento. Tem um tempinho, vamos meter aqui. Deixa eu simular um circuito para vocês verem como isso, de fato, eu encontro paralelos bem fáceis, bem facilmente. Tá? Eu vou chutar valores, tá, pessoal? Chutarei valores aqui. Indutância 1 Henry. Capacitância... Deixa eu só pensar um pouquinho para fazer uma coisa que faz sentido. 1 sobre raiz tá 100, 0.001. Só para meter um valor aqui, isso aí vai dar 10 radianos. Tá? A frequência aqui da fonte, 10 radianos. A frequência aqui é 2 vezes π vezes... Eu acho que vai funcionar π, não tenho certeza. Vezes π vezes 2. Vai ser parecido, pessoal. Vai ser parecido. Vou deixar um sistema bem oscilatório aqui. Vamos ver como é que fica sem... Opa, esqueci de colocar alguma coisa aqui na fonte. O que eu esqueci? O π. Então tá. 3.14. Vocês estão aí, pessoal? Eu estou acompanhando aqui, você tá? Beleza. Sim. Ah, bom, só para confirmar, né, cara? Vocês entraram quietos e saíram calados nessa aula. Que eu simulei pouco tempo, milissegundos, simulei pouco tempo. Option, simulation control, vamos meter aqui 20 segundos de simulação. Passo um pouquinho menor aqui, 3. Eita, peraí, que problema. Passo muito pequeno. Tá lento. Pela madrugada, cara. Algo não está legal. Algo não está legal. Calculei alguma coisa mal aqui. Peraí. Acho que eu botei um sistema oscilatório demais aqui. Talvez seja isso. E daí ele não tem, demora muito para estabilizar. Aí, ó. Eu ainda tô achando muito, né? Mas enfim. A minha frequência tá estranha, né? 2πf. 2π. Isso aqui é F. 2πf. Ah, filha da puta. Ômega igual a 2πf, F igual a 2π sobre ômega. Ah, viajei, cara. 2π.
sobre ômega. Ficou frequência muito alta, né? Eu quero uma coisa um pouco mais parecida com o que a gente simulou ali, né? Então, vocês podem ver, ó, pessoal, que o meu circuito tem um oscilatório transitório, tá? Depois eu vou botar vou botar aqui a forma de onda da tensão, não coloquei, né? Não coloquei aqui. Tô quase, pessoal, tô quase. V2 aqui. Então, vocês podem ver, ó, que eu tenho um período aqui, até mais ou menos uns 5 segundos, em que a resposta ela é toda estranha, ó, mas pode ver que a resposta estranha ela vai cada vez tendendo para uma coisa mais... Estou usando uma frequência muito alta, eu acho, cara. Vou botar 20 para isolar um pouquinho mais essas componentes, tá, pessoal? Que daí vai dar para ver bem o que é do sistema e o que é do... não vai dar para ver bem. Tá muito pequeno aqui, tá muito pequeno. Mas aqui eu vou dar um zoom, ó. Tá? Então pode ver que o circuito ele vai reagir com uma componente bem alta, que é a própria resposta dele, mas essa componente ela vai tendendo a zero, pode ver. Ó. E daí a gente entra em regime permanente, que é quando os autovalores todos tenderam a zero já, tá? E o que sobra na resposta é a resposta forçada, que é a senoidal nesse caso. Tá? Se eu estudo esse sistema para um sinal degrau, eu vou ver essas oscilações aqui, ó, na resposta também, iguais, ó. E as oscilações elas vão parar em torno de 5 segundos, quer ver? Deixa eu meter aqui um degrau. Cadê degrau, 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 degrau? Tá? Vou meter V-step 1, T-step 0, tá ótimo, show. Tá? Então pode ver, ó. O sistema é bem oscilatório, mas ele tendeu, tá? Nesse caso para zero, pessoal, porque eu tô pegando a corrente aqui no circuito. Se eu tivesse pegado a tensão aqui na saída, vocês vão ver que eu tenderia para um valor, né? Igual ao valor da fonte, inclusive. Quer ver? Tá? Opa. Não, pior é que não, viajei, cara. Viajei total. Porque esse aqui é um circuito série, né? Esse aqui é um circuito série. A tensão no capacitor vai tender para o... Viajei total, desculpa aí, pessoal. Tá? Esse capacitor vai se carregar até ficar com a tensão da fonte. Se esse capacitor tivesse em paralelo aqui, daí sim. Tá? Ó. Então eu tenho um comportamento bem oscilatório, mas o bagulho vai tender. Tá? No caso, até a tensão da fonte, né? Porque isso é um circuito, dá para ver fácil, até por inspeção, que isso vai acontecer, tá? Mas o que eu quero que vocês notem é que esse comportamento transitório tem a ver com a forma que o sistema reage a uma entrada quando ela muda, digamos assim, são os transitórios, porque pensa só que a resposta impulsiva ela acontece e depois o sistema tá sozinho, né? Quando eu aplico, então na verdade é como o sistema gosta de reagir. Quando eu aplicar uma entrada, o sistema vai reagir como ele gosta de reagir. Mas se a entrada não tender a zero, com o passar do tempo, o sistema ele vai se acomodar conforme a sua resposta impulsiva, porque a característica dele é assim que ele reage, tá? Alguns sistemas podem não estabilizar, no sentido de que essa resposta não vai tender para um valor finito ou para o mesmo valor da entrada. Tá? No circuito RC, eu não vou conseguir simular isso aqui, ele reclama, tá? Mas eu vou tentar chegar perto disso, diminuindo a resistência bastante. Ó. Vocês vão ver que esse é um sistema que ele vai ficar oscilando para sempre, ou muito próximo disso. Né? Quer ver? Ó? Tá vendo? Ó? Se eu der um zoom, tá? Esse sistema aqui ele tem raízes praticamente complexas puras. Tá? E ele vai responder de maneira muito, muito parecida a um sistema que teria esses modos aqui, ó, pessoal. Que
teria E na J um valor, o ômega t, mais E na J menos J ômega t. Porque os autovalores dele seriam, por exemplo, 0,0000001 mais ou menos J é um valor grande. Tá? Então, esse carinha aqui ele tem um comportamento muito oscilatório, porque as raízes são muito complexas, eu gosto de dizer. Ao passo que sistemas que têm raízes mais parecidas com raízes reais, ou propriamente raízes reais, como é o caso do nosso exemplo, tá? Eu não vou ver essa característica oscilatória de maneira nenhuma, né? Por exemplo, se eu aumento essa resistência aqui, eu vou estar aumentando o amortecimento desse circuito RLC. Tá? E conforme vocês vão ver, essa oscilação ela vai deixar de acontecer, olha só. Isso tem íntima relação com a localização dos autovalores do meu sistema quando analisado a uma resposta impulsiva. Tá? Na verdade, não só quando analisado uma resposta impulsiva, os autovalores têm a ver com a equação diferencial como um todo, né? Então, o que a gente está estudando, que parece longe, parece uma coisa totalmente matemática, não. A gente encontra muita aplicação, não só na teoria de circuitos. Eu estou falando sobre circuitos porque são os sistemas que eu tenho mais facilidade, né? Mas em sistemas mecânicos, sistemas termodinâmicos, termoelétricos, né? Não deixa de ser também, tá? Então, a gente tem que saber estudar bem esses sistemas, entender as equações diferenciais, os autovalores, os modos, tá? Para depois chegar a conclusões ou se aventurar em coisas mais complexas daqui para frente, tá, pessoal? Belezura? Não dá para dizer que tá tranquilo, mas sim. Né? Mas pelo menos está Tranquilo. favorável. É. Essa Estamos acompanhando. tá? Essa tá foda, tá? Então, pessoal, não se desanimem por ser uma cadeira muito teórica, né? Tá? A gente tem que passar por isso para ter, eu sempre gosto de dizer, a gente tem que se acostumar com isso para depois a gente conseguir só ver, por exemplo, as raízes e entender como o sistema vai reagir. Tá? Mas primeiro passa por um processo matemático, análise, baixar a cabeça e resolver no braço, tá? Para que vocês tenham influência naquilo ou naquele conteúdo, no caso. Tá bom? Fechou? Professor, Diga. não tem como deixar um exemplo com raízes complexas para a gente fazer até a próxima aula síncrona? Pode, claro. Vamos fazer aqui. Vou botar aqui no quadro, inclusive. Tá? Bem simples, na real. Vocês repitam o mesmo procedimento para esse carinha aqui, ó. Então, na verdade, não para esse carinha. Vamos imaginar que é um circuito elétrico, mudar um pouquinho os nomes das variáveis. Não está aparecendo, senhor. Ah, é verdade. Eu não deixei de compartilhar, né? Perdão. Vamos ver. Share screen. Share screen. Tá aí, ó. Então, pessoal... Opa, cadê o meu quadro aqui? Tá aqui meu quadro. Então, pessoal, vamos imaginar que eu modelei um circuito elétrico qualquer e eu cheguei nessa equação aqui, ó. VO de T, dois pontos, né? Mais... Deixa eu só pensar um pouco. Eu vou meio que... Como é que eles chamam? O professor, tem também aquele exemplo que a gente usou na aula presencial, na primeira. Ah, é verdade, mas eu acho que vamos fazer outro para ter mais Sim, um sim, ainda, né? sim. Vamos meter um monte de exemplo. Como dizia meu pai, até o cu fazer bico. Vamos fazer exercício até ficar com calo nas mãos. Eu tenho calo aqui, tanto escrever, não sei se vocês conseguem ver aqui. Eu quero que vocês escrevam até ficar em carne viva. Façam exercício até, sei lá, parecer o osso aqui. Deixa eu pensar, só um minutinho. Vamos meter aqui um 2VO ponto, mais... Só um minuto. Meter um sistema bem oscilatório aqui, tá, pessoal? Bem oscilatório.
Opa, já meti um Y aqui. Só vou conferir, peraí, parabéns. Eu acho que tá bom. Depois eu confiro ali no MATLAB se isso aqui vai funcionar. E isso aqui é igual a VI. Vou colocar até 10 vezes VI dt. Então, vou imaginar que isso aqui é um filtro, que seja qualquer coisa. Não é um filtro, não sei se é um bom projeto de filtro. Só quero ver se eu acertei as raízes. Uh, 2, SQRT, 26, né? Ah, errei. Peraí. O que eu errei aqui? Peraí. Tá, me liguei. É 26 só, não é raiz de 26. 26. 26. 26. Viajei. É. Só para ficar a raiz bonitinha, né? Ficar mais fácil para vocês. Vocês já sofrem tanto, coitadinhos. Ale, tá? Então, resolvam essa parada. Eu quero que vocês calculem a resposta impulsiva desse sistema. Resposta impulsiva. Quem quiser um desafio maior ainda, né? Mete uma derivada aqui, por exemplo, 10 VI ponto de t mais 2 VI de t, tá? Por exemplo. Aqui vai dar mais trabalho, porque vocês vão ter que fazer uma derivada depois, mas é só... O importante é que vocês entendam os modos do sistema, tá? Que nem eu expliquei. Tá? Entendendo os modos dos sistemas, fazendo um paralelo com localização da raiz, oscilação ou não na resposta, eu vou ficar bem feliz já, tá bom? Então, isso aqui é o tema de casa, né? Tema de casa. Olha ali. Eu vou botar aqui um toco e eu cortando lenha aqui, porque em casa eu gosto de cortar lenha. Machado. Ali, rapaz, é um toco. Aí eu imagino os aluninhos aqui só de raiva. Tá bom? Valeu, só. Valeu, então. É nóis, pessoal. Beleza, Renan, até mais. Tchau, Se tchau. cuidem, bom descanso. Falou. Cadê? Andy meeting for all.